Olá, meninas, tudo bom? Hoje é o nosso 11º dia da caminhada de oração 4. Hoje é o 1º de maio de 2019. Quero desejar a todas um feliz mês de maio, né? Mês das noivas no Brasil, mês do Dia das Mães. Aqui continuamos na primavera, com a graça de Deus. Então tem um mês cheio de vitória, cheio de coisas boas, tá bom? Bom, o tema de hoje é o que você tem pensado. No que você tem pensado, né? Você já parou para pensar no que está dentro da sua mente? Ontem eu vi uma frase assim: a sua mente é o lugar que você passa mais tempo na vida. Faça dele um lugar habitável, aconchegante, né? Assim como nós temos falado sobre ornamentar nossa casa, ter um estilo, descobrir o nosso estilo de vida, investir no nosso estilo. Assim a gente tem que fazer em primeiro lugar com a nossa mente. Então vamos falar um pouquinho disso hoje. O que você tem pensado? Nós falamos sobre, logo no comecinho, né, nos primeiros dias, sobre estar presente, sobre viver o presente. E eu acho que um segredo para a gente ter uma vida de sucesso, o segredo para a gente ter uma vida transformada, eu acho que o segredo chave é esse: a gente entender o que passa dentro da nossa mente e a gente trabalhar em cima disso e resgatar todo o poder, autoridade que o Senhor nos deu. Ele disse: eis que vos dou poder e autoridade, né? E ele nos dá domínio. Quando ele criou o homem, ele disse: dominai. Então, em primeiro lugar, nós temos que dominar e controlar a nós mesmos. Então, pare para pensar um pouquinho, irmãs, durante o dia, no decorrer daqui para frente, o que é que a gente anda pensando? Será se a gente deixa a nossa mente vagar? Ela vaga, ela pensa o que ela quer, ela pensa mal de si mesmo, ela pensa mal dos outros, ela deseja mal para os outros, ela pensa coisas indevidas, ela pensa no pecado, ela pensa em pornografia, ela pensa em adultério, ela vai viajando na maionese e pensando o que quer. Será que a gente deixa a nossa mente assim vagando o tempo todo? Então hoje nós queremos falar sobre isso. Deus, ele nos deu, está nas suas mãos, todo o poder, autoridade para a gente vencer as nossas lutas, para a gente crescer como pessoa, para a gente romper. Então eu tenho para mim que a maior chave de tudo é a gente colocar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Então vamos lá, vamos para o texto de Marcos, capítulo 7, versículo do 20 ao 23, Jesus falando ali para a multidão, né? Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, mas Marcos 7, 20 ao 23. E o Senhor dizia, né? O Senhor estava onde ele estava aqui, ele estava falando ali, né? Dando uma palestra. E o Senhor dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina. Porque dentro do coração do homem é que procede os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, toda a maldade do homem, ela vem de dentro de nós. Só que ela começa com um pensamento, né? E muitas vezes a gente deixa ali aquele pensamento vagar. E aí eu quero falar algo para vocês. Pensamentos se tornam em palavras. Palavras viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram nosso caráter e o caráter se torna o nosso destino. Então, o finalzinho de tudo começou lá no pensamento. Infelizmente, tanta coisa ruim que a gente vê, né? Um assassinato, um adultério,
milhões de coisas, tudo começou com um pensamento. Até mesmo uma má resposta que nós vamos dar para uma pessoa, ela começa num pensamento. Fala assim, faz assim. E a gente tem deixado essa mente controlar toda a nossa ação. E com a nossa ação, você faz uma vez, você faz 2 vezes, e daqui a pouco virou um hábito. E daqui a pouco aquele hábito vira parte do seu caráter. E quando já está no seu caráter, aquilo guia a gente para o nosso destino. E muitas vezes um destino de destruição, um destino de desonra e de muita tristeza, não é mesmo? Então, nós temos que observar o que nós temos pensado. Mas o que nós precisamos pensar? Então, vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículo de 7 a 9. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma virtude e louvor nisso, pensai. Tudo que vocês têm aprendido e receberam e ouviram de mim, põe em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Isso é Paulo falando para os filipenses, né? Então, irmãs, nós temos que começar a avaliar o que a gente está pensando. Quando nós começarmos a pensar mal de uma pessoa, quando vamos voltar essa mente, ainda que aquilo às vezes esteja certo, né? Ainda que aquilo esteja certo, mas vamos voltar a nossa mente. Vamos fazer uma faxina na nossa mente. Vamos desintoxicar a nossa mente. Vamos fazer um detox na nossa mente. Mas sempre que nós limpamos um lugar, nós temos que colocar algo no lugar. Nós temos que firmarmos na palavra de Deus. Nós não somos daqueles de que caminha por aí, né? De controlar a mente, de mente positiva. Tudo isso é bom, mas sem a palavra de Deus não vai fluir muita coisa, irmãs. Porque nós temos que ter base, nós temos que ter o nosso alicerce. Nosso alicerce é a palavra de Deus. Então, começa a pensar, o que você está pensando? Eu tenho feito esse exercício em relação às pessoas, porque eu sou uma pessoa muito crítica. Eu tenho um pensamento muito rápido, tenho um discernimento muito rápido e tenho um julgar muito rápido também. Então, eu tenho tentado isso com todas as minhas forças. Pensei mal de alguém? Não, mas aquela pessoa, eu tento achar um ponto positivo na vida daquela pessoa, né? Tem gente que sei lá, às vezes a pessoa te irrita, né? E você já pensa logo mal, mas eu tento achar um ponto positivo. Não, mas a pessoa, ela é inadimplente. Não, mas ela é trabalhadeira. Não, mas, sabe? E eu busco e volto ali. Não, vamos focar numa coisa positiva, porque senão aquilo vai intoxicando a gente, irmãs. Aquilo vai fazendo mal pra gente. Isso já está provado nas ciências, que chega a dar enfermidades na nossa vida. Os nossos pensamentos nos controlam. Né? A nossa mente ela está ligada ali o tempo todo. Então, começa a avaliar o que você tem pensado. Vamos ler agora Isaías, capítulo 55, o versículo 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o Senhor está explicando aqui que deixa o perverso o seu caminho e o iníquo o seu pensamento. A gente precisa começar a avaliar
a nossa mente, a gente precisa começar a educar a nossa mente, precisamos praticar, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E Deus diz também, quando eu falei ali, né, o que você pensa a respeito de você mesmo, nós já falamos isso. E agora eu estou perguntando o que você pensa, o que está vindo na sua mente, sabe? Tem pessoas, irmãs, que o dia inteiro com pensamentos de morte, ou com ela, ou com algum parente dela, ou com os filhos, ou com o marido, sempre com aquela sensação, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Tem pessoas com pensamentos de tristeza, tem pessoas com pensamentos de afrontas, de desgosto, de coisas que fizeram com ela e ela rumina aquela coisa o dia inteiro, o dia inteiro. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, ela deve ter uns 47 anos, eu acho, e ela disse assim, eu guardo tudo na minha mente. Eu lembro quando eu tinha 10 anos que a minha mãe falava ríspido comigo. E eu falei, pra que você está carregando isso até hoje na sua mente? Limpa isso, deixa aí. Sabe? Tem gente que tem prazer em ficar ruminando aquilo. Pois é, mas falou assim comigo. Você acredita que falou foi assim comigo? E começa, e começa, e começa. Irmãs, vamos nos transformar. Jesus, ele já conquistou tudo pra gente. Deus já nos deu a palavra dele, já nos deu o poder dele, já nos deu o Espírito Santo, nos dá unção, tem os anjos para nos servir. Nós temos tantas coisas maravilhosas, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Deus não pensa você, irmã, que um dia você vai acordar linda, plena, em paz, zen e pronto, saiu da sua mente todo o pensamento mal. Não, é você que controla. Você, a palavra de Deus diz, de dentro do homem sai toda a maldade. Um adultério começa na mente, né? Ninguém cai no motel, sai de manhã e cai no motel à noite, do nada. Não, aquilo começou ó, devagarinho, né? Vinha um pensamento, vinha uma ideia, e você vai cozinhando aquele pensamento, vai cozinhando, e quando você vê aquela comida maligna já está pronta, e você come para sua própria destruição. A mesma coisa, um assassinato, não acontece de uma hora para outra. Aquilo vai vindo, né, no pensamento da pessoa e todas as coisas ruins e malignas que tá no mundo. Da mesma forma, as coisas boas. Tudo surge de um pensamento. Vai caber a nós como estamos direcionando os nossos pensamentos. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3. Portanto, irmãos, eu rogo-vos pela misericórdia de Deus que ofereça o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É só até que... Não, mas tem o 3. Porque pela graça que me foi dada, eu digo, cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus lhe repartiu. Então, irmãs, o Paulo está falando aqui, eu rogo que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todas as vezes que nós colocarmos os nossos pensamentos na presença de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, que a gente possa... Isso é um ato de sacrifício. Isso é um ato de sacrifício. Tudo que vier de ruim na sua mente, começa a entregar para o Senhor. Existe um altar e a gente precisa deixar a nossa vida ali no altar. Nós precisamos ser o sacrifício naquele altar. Então, toda vez que vier algum pensamento ruim, Senhor, toma isso na tua presença. Pai, me fizeram isso, mas eu abro mão. Eu não quero pensar nisso mais. Vai ser difícil? Vai, porque às vezes a gente deixou anos aquele pensamento nos comandar, mas nós vamos vencer. E quanto mais você vencer na sua mente, mais as vitórias elas se transformam, se realizam e se materializam na sua vida em todas as áreas, né? E aqui também volta naquele versículo que eu falei: ninguém pense de si mesmo mais do que convém, ou menos, né?
Então, vamos transformar a nossa mente pela renovação, né? Pela renovação, pela transformação da palavra de Deus. E aí é perfeito esse versículo que fala que quando nós transformarmos a nossa mente, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente transforma a nossa mente? Lendo a palavra de Deus. Irmãs, existe exercício para o corpo? Existe? Então existe o exercício para a mente. A nossa mente, ela precisa de exercício. E o exercício da mente é leitura. Leitura. Tanto é que ler existe desde sempre, né? E a palavra de Deus é tudo. Começa a ler. Tem hora que tem pessoas que estão com a mente esquecida, uma mente fraca, não tem foco quando está pensando, está conversando com uma pessoa, está pensando em outra coisa, começa a pensar uma coisa e já esqueceu. Sabia que tem gente que cansa de pensar? Começa a pensar, algo cansa. Eu já conversei com pessoas assim, falei assim, ai, eu não tenho muita paciência para pensar nessas coisas. Pessoa que não exercita. Às vezes, Deus ele fala conosco, irmãs. Em primeiro lugar, ele fala de várias formas. Mais para frente eu devo falar, talvez até amanhã. Deixa eu ver qual é o devocional de amanhã, se já tem. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Como é que Deus fala conosco. E ele fala no nosso coração e ele quer falar na nossa mente. Quando fala levar cativo toda a mente, a obediência de Cristo, todo pensamento. Deus ele quer a nossa mente precisa ser imersa, precisa ser inundada, cheia da presença de Deus. Os nossos pensamentos têm que ser bons, porque pensamentos se materializam. Pensamentos se materializam. Pensamentos, vamos lembrar a frase que eu falei hoje, para a gente não esquecer. Pensamentos se tornam palavras, palavras viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram o caráter se torna o nosso destino. Então, nós precisamos disso, precisamos colocar nossa mente na vontade do Senhor, porque Deus fala conosco. Mas uma mente perturbada, sem paz, cheia de coisa negativa, como que Deus vai falar? Mesmo que ele falar, que ele gritar, essa mente não vai ouvir, né? Então, assim, exercício para sua mente, ler em voz alta, mesmo que você não entende. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quantas vezes eu não entendia nada do que estava falando ali, parece que estava grego, mas eu volto lá e leio e leio. Quando surgem interpretações, irmãs, hoje em dia, graças a Deus, eu vou treinando a minha mente e tal. Tem hora que abre assim, um versículo, sai tanta revelação. Eu falo, gente, mas eu já conheci esse versículo há tantos anos. Mas é porque você está treinando a sua mente. Quando você treina a sua mente, você expande os horizontes, você expande a sua visão, né? Porque a mente, ela direciona a sua visão, ela direciona a sua audição, ela direciona a sua emoção. É um pensamento que direciona tudo. Se você começar agora, parar e lembrar de uma coisa triste que aconteceu, você vai chorar, vai escorrer água nos seus olhos, você vai chorar, você vai sentir a tristeza. Então é a mente que nos direciona em todos os sentidos. Bom, outra coisa para sua mente, ouvir louvores. Ouça louvores, ouça músicas que falam de coisas boas, que adora ao Senhor, né? Que vai te direcionar para coisas boas. Uma das áreas mais difíceis para mim, de quando eu converti, assim, que eu me firmei mesmo no Senhor, porque eu já conhecia o Senhor desde pequena, mas assim, que a gente precisa se firmar mais, uma das áreas mais difíceis para mim de deixar foi música, porque eu não canto, adoraria, não canto, mas eu amo música, eu tenho uma facilidade muito grande para pegar letra de música, pegar som, pode ser a música pior que for, que se eu ouvir uma vez e tiver algo que me interessou, aquilo já agarra na minha cabeça. Então, assim, para mim foi muito difícil deixar música. Eu amava MPB, eu gostava de dançar, e eu falava, mas por que não pode, Senhor? Porque isso é pecado? E aí um dia eu entendi. A questão, filha, é a letra. Um abismo chama outro abismo. A música, ela nos envolve de uma maneira tão poderosa, tão sobrenatural, que ela começa a fazer você sentir, a vibração da música, ela te leva a sentir. E aí eu comecei a observar letras.
letras de músicas de MPB que eu gostava muito. Olha que porque eu sou de outra época e as músicas não eram tão tenebrosas quanto é hoje, né, irmãs? Hoje é descaradamente o funk, as letras são horríveis, né? Música sertaneja, por exemplo, eu nunca gostei, que é um terror. Você quer sofrer de amor, quer chorar, vai ouvir essas lamentações. E aí você começa a ouvir as canções, começa a cantar. Eu lembro de uma música, acho que é do Titãs, que começa a falar inúteis, a gente somos inúteis. Você já imaginou isso? Você ficar cantando isso? Pode parecer brincadeira, coisa de adolescente, mas, poxa, não é isso. A Bíblia diz que eu é que sei os pensamentos que eu tenho de vós, né? E aí a gente cantar que a gente é inútil. E várias outras canções que você fala, meu Deus, o que é isso que eu cantava? Então, ouça louvores, ouça coisas que vai te edificar. E até mesmo louvores. Tem certos louvores que a gente tem que também ponderar. Porque hoje em dia expandiu que qualquer um pode gravar CD, né? E aí o povo quer comercializar tudo. Às vezes a pessoa nem tem dom, às vezes, enfim, né? Não importa porque que ela fez aquela canção, mas não vamos colocar lixo na nossa mente. A sua mente não é uma lata de lixo. Ela é um lugar, ela é um terreno fértil que o Senhor quer lançar várias sementes e essas sementes vão brotar, vão crescer e vão se tornar árvores frutíferas que você vai pegar desses frutos e você vai comer e você vai se deliciar, vai se saciar e vai poder abençoar outras pessoas. Então comece a cuidar da sua mente. Ai, mente hipocondríaca, né? Que só pensa em doença. Deu um espirro, já acha que tá com alergia, que já tá com não sei o quê. Coloca diante de Deus. Mente ansiosa, desesperada. O negócio é para daqui tanto tempo, você já tá desesperada. Ou mente que vive no passado. Ai, eu sofri, eu vivi. E fica lá naquelas lembranças. Vamos levar cativa a nossa mente. Outra coisa, ouvir a palavra de Deus. Não só ler e ler em voz alta, mas ouvir. Ouça ministrações, ouça coisas boas, ouça uma palestra de um médico bacana, ouça outras coisas. Não vamos perder tempo ouvindo fofoca, conversando com amigas que invejosa, conversando com amigas que só te coloca para baixo. Vamos cortar essas coisinhas da nossa vida, irmã. Vamos transformar a nossa vida, vamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, né? Converse com você mesma. Outra coisa, converse com você mesmo. Fale com você, chame a sua atenção, está entendendo? De repente você está pensando uma coisa que não devia, você fala o seu nome em voz alta. Eu tenho muito mania de fazer isso. Rose, Rose, o que é isso que você está pensando, minha filha? Volta aqui pro negócio aqui, ó, o que é isso? Então, assim, chame você, chame atenção. Não fica ali só deixando a mente ir. Não, volta, põe disciplina nos seus pensamentos e destruindo tudo que não provém de Deus pela disciplina da oração, da palavra. Agora eu quero falar algo para terminar. Irmãs, Deus ele quer falar conosco, tá? Deus é um Deus que fala, ele ama falar conosco todos os dias. Você já pensou você ser guiada por Deus, ouvindo a voz dele todos os dias, em tudo que você for fazer? Esse é o desejo de Deus, né? Lembra quando Deus colocou Adão e Eva no jardim e ele na viração do dia vinha conversar com Adão e Eva, né? Como é que foi o dia? O que vocês fizeram? Qual nome você deu para os animais? Esse é o prazer de Deus. Ele nos criou para isso, para ter comunhão com Deus. Ontem nós estávamos falando sobre lar e eu citei, né, que a Karine comentou que Deus aquela parte de preparar um lugar e ela começou a sonhar como seria o lugar dela e eu imaginava isso antes. Eu pensava assim, quando Deus restaurar todas as coisas, né? Eu acho que cada um vai ter a sua casa e eu imaginava, Deus vai vir na nossa casa para conversar conosco, né? Eu acho que ele vai voltar a cumprir o plano original, que era ali ter comunhão com o homem. Mas Deus pode, a gente já pode ter essa comunhão, por isso ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Então, para finalizar, eu quero dizer assim, observe temas que Deus está te levando a pensar. Transformação de vida, irmã, a gente às vezes tem que deixar de ser ingênuo, achando que de uma hora para outra a gente vai acordar disciplinado, de uma hora para outra a gente vai acordar
sem ser mais uma pessoa murmuradora. Não, mas eu tô orando, irmã, tô fazendo umas campanhas, então uma hora eu vou acordar bem. Ok, mas não existe isso. Pode acontecer um milagre, mas coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos nos disciplinar e praticar, não é assim que funciona. Então, observe temas que Deus está te levando a pensar, porque às vezes temas que Deus quer falar com você é o que vai usar para transformar a sua vida. Então, a Bíblia fala: observe as aves do céu, que não plantam nem semeia e Deus cuida delas. Deus, em algumas palavras, ele fala: observa isso, observa aquilo. Então, comece a observar temas que Deus quer falar com você. Comece a observar. Parece, irmãs, eu não quero entrar no devocional de amanhã, que é da parte da voz de Deus. Quando Deus começa a falar conosco, parece que é a nossa própria voz. Eu sempre pergunto para minha filha: o que Deus falou com você hoje? Ela fala assim: nada, eu não consigo ouvir a voz de Deus, não. Aí depois eu falo assim, aí às vezes ela fala assim: ah, mãe, eu tava pensando isso. Eu falo assim: mas isso foi Deus que falou com você? Ela: não foi, foi eu mesmo. Não, é porque quando começa a voz de Deus, tanto a voz de Deus quanto do inimigo, vai te dar a impressão que foi você que pensou, né? Quando você pensa uma coisa boa, quando você pensa assim, e você acha que é você mesmo pensando, né? Por exemplo: Rose, por que você não vai visitar a tal pessoa que não tá bem? Aí você pensa que é você mesmo, mas não é. Muitas vezes é o Espírito Santo falando com você. Então, observe qual é o tema que Deus tem falado com você. Às vezes Deus quer que você estuda um tema, que você aprofunde num tema, sabe? E eu li um livro esses dias que eu amei, um livro delicioso de ler. Eu acho que ainda não tem no Brasil em português. Ela fala assim, o nome do livro é assim: eu tenho pensado, ou eu ando pensando. E ela fala: é um livro de reflexão e temas. E foram vários capítulos de temas. Então, tipo assim, tema gratidão, filhos. é, Ela já está no auge dos seus 60 anos, então os filhos já estão na faculdade. Eu ia falar college. E aí ela fala tema de como viver sozinha, vários temas, é muito temas, né? E eu achei super bacana porque combinou com o que eu venho pensando, dando essa liberdade de pensar nos temas. E isso surgiu os devocionais. E há muitos anos atrás, quando Deus falava comigo que eu ia pregar, que eu ia viver o que eu estou vivendo hoje, eu falava: mas como? Como? E aí uma irmã que me ajudava, ela falou assim: Rose, comece a escrever o que Deus te fala. Mas aí vem um tema no nosso coração e você está ocupada. Ai, daqui a pouco, quando eu acabar de lavar essas vasilhas, eu escrevo esse tema, ou quando eu fizer isso, eu faço, e daqui a pouco o tema desaparecia, eu não lembrava mais do que se tratava. Mas eu comecei a obedecer. Então, esses devocionais, irmãs, eles saíram disso, do Espírito Santo, de eu dar liberdade para o Espírito Santo falar no meu coração. Às vezes vem só uma frase, né? Por exemplo: o que você tem pensado? Aí eu: mas que engraçado, de onde veio essa frase? Por quê, né? Aí eu vou lá e escrevo. Daqui a pouco Deus vai montando o quebra-cabeça. Esses dias eu estava pensando sobre isso, e é engraçado que quando você se abre para aquilo que Deus está fazendo, outras coisas vêm, tá? Para confirmar, para te ensinar. É como se você virasse um imã. E é assim, né? Com o pensamento negativo é a mesma coisa. Se você começa a pensar: é, a crise está grande, eu vou perder o emprego, tá todo mundo perdendo o emprego. Daqui a pouco parece um imã, você perde o emprego, você fala: tá vendo, meu pensamento estava certo. Mas é porque é aquilo que eu falei: pensamento se torna em ação, pensamento uma hora ele se materializa. Então, quando eu comecei a pensar, o que eu tenho pensado? E quando eu comecei a desfrutar e a dar ideia, né? Uma gíria mineira, dar ideia para aquilo que eu estava pensando, Deus começou a trazer coisas que completava. Então, quando eu encontrei esse livro, no que eu ando pensando, que a mulher escreveu, eu achei fantástico. Eu falei: gente, que incrível. E ela fala isso no devocional, nesse livro dela. Ela fala assim, que uma coisa que transformou, que ela disse que sempre foi assim. Ela falou: minha vida toda eu sempre fui assim, uma pessoa que pensava muito. E eu gosto de escrever o que eu penso, eu gosto de filosofar em cima do que eu penso. E ela disse que ela era criticada por isso, mas que ela entendeu que isso é o que gera uma vida de propósito, isso é que gera uma vida de abundância.
Então, irmãs, é isso, tá bom? Que o Senhor abençoe vocês. Observe o que vocês têm pensado. Leva cativo a sua mente à obediência de Cristo. Toda hora, comece um exercício a partir de hoje. O que eu tenho pensado? Começou a pensar, começou a subir a ira contra filho, ira contra marido, ira contra com quem quer que seja. Volta esse pensamento e fala: Senhor, toma o controle desse pensamento. E coloca algo bom em cima, tá? Pensa na palavra, pensa algo de bom naquela pessoa. Não, essa pessoa me irritou agora, mas ela tem essa qualidade. Foca na qualidade e Deus vai nos transformando poderosamente. Um beijo, fica com Deus. Tenha um mês abençoado. Amém?